Você já imaginou como é carregar no peito o peso da perda desde muito jovem? Carolina sabe exatamente como é essa dor silenciosa que marca para sempre. Crescer nos subúrbios de Belo Horizonte já não foi fácil, mas perder a mãe aos 17 anos e ser abandonada pelo pai na infância transformou sua vida em um verdadeiro campo de batalha. Mesmo assim, Carolina nunca desistiu. Com a força que só quem já enfrentou o impossível tem, ela assumiu a responsabilidade de criar a irmã caçula sozinha, como se fosse mãe e irmã ao mesmo tempo. Mas quando a tragédia parecia ter dado uma trégua, uma nova perda arrasou tudo de novo. A irmã morreu após o parto, deixando para Carolina uma missão ainda maior: cuidar da pequena Luna, sua sobrinha recém-nascida. Essa menina virou a razão da sua existência, seu motivo para continuar lutando agora. Uma nova oportunidade surge e com ela, a chance de reescrever sua história em um lugar inesperado, o luxuoso bairro de Belvedere. Mas nada ali será simples, porque a dor, o silêncio e o medo também estarão presentes, e depois de meses procurando, Carolina finalmente consegue uma chance que pode mudar tudo: um emprego como babá na casa de Eduardo Lima, arquiteto viúvo que mora no elegante bairro de Belvedere, em Belo Horizonte. Para Carolina, esse é um mundo completamente diferente do que conheceu. Dos subúrbios às ruas arborizadas e casas luxuosas, ela se vê diante de uma nova realidade, um universo que parece distante, mas que logo vai se tornar seu novo lar. Eduardo é um homem fechado, marcado pela perda da esposa que faleceu em um acidente há alguns anos. Ele carrega uma tristeza silenciosa e dedica toda a sua atenção à filha, Clara, uma menina de 6 anos que também vive na sombra da dor, imersa no próprio silêncio e isolamento. Para Carolina, cuidar de Clara não será apenas um trabalho, será um desafio que vai exigir toda a sua sensibilidade e coragem. Ela sabe que a menina não vai se entregar facilmente e que o coração de Eduardo está protegido por feridas profundas. Mas essa nova oportunidade é também um convite para Carolina recomeçar de forma inesperada e transformadora. Os primeiros dias foram duros. Clara mal levantava os olhos. Não respondia, não sorria, não chorava, apenas existia, mergulhada num silêncio espesso, como quem construiu muros altos demais ao redor do coração. Carolina, acostumada com a espontaneidade de Luna, sentiu o impacto do vazio que habitava aquela casa. A cada tentativa de aproximação, Clara se encolhia mais, rejeitando qualquer contato com gestos frios e olhares distantes de Eduardo. Embora atento, mantinha uma distância emocional que tornava tudo ainda mais gelado. A casa era impecável, mas sem vida, um lugar limpo, organizado, mas sem cor, sem som, sem alma. Mesmo assim, Carolina não recuou. Com a paciência de quem já conheceu a dor, ela começou a semear pequenos gestos, deixava bilhetes delicados nos livros de Clara, desenhava figuras nas frutas do café da manhã, sentava-se próxima sem invadir, apenas existindo ali silenciosa, constante e presente. Não era sobre forçar palavras, mas sobre oferecer segurança. Carolina entendia que, às vezes, o coração de uma criança ferida precisa de tempo para reconhecer que está seguro. E ela estava disposta a esperar o tempo que fosse necessário para tocar a alma de Clara até uma tarde comum, com o céu cinza, cobrindo o jardim silencioso. Carolina organizava os brinquedos no chão da sala quando sentiu um par de olhos tímidos a observando da porta. Fingiu não perceber. Continuou ali, desenhando uma borboleta com giz colorido no papel. Minutos depois, sentiu passos leves se aproximando. Clara sentou-se ao seu lado, ainda calada, mais perto. No dia seguinte, ao se despedir, Carolina disse com doçura: "Amanhã eu volto, tá?" Clara não respondeu. Mas no outro dia, ao chegar, foi surpreendida por uma pergunta sussurrada, quase imperceptível: "Você volta amanhã, Nani?" Aquelas palavras simples para qualquer um foram um terremoto no coração de Carolina.
Pela primeira vez, Clara a chamava pelo apelido carinhoso que só usava com a mãe. Era como se uma pequena rachadura tivesse se formado naquela muralha. De dor daquele dia em diante, a casa começou a mudar. O riso de Clara ecoava de vez em quando pelos corredores. Os empregados voltaram a conversar com leveza. Eduardo, mesmo em silêncio, parecia respirar diferente. Algo ali estava florescendo, e Carolina era o ponto de luz que fazia tudo voltar a pulsar. Com o tempo, não era só Clara que mudava, Eduardo também começou a despertar. No início, observava de longe, como quem não sabia se podia confiar nos próprios sentimentos. Mas os sorrisos de Clara, antes raros, agora se tornavam parte da rotina. E havia algo nos olhos da filha quando olhava para Carolina. Algo que ele não via desde que sua esposa partiu. Eduardo começou a chegar mais cedo do trabalho, passava pelo jardim e parava, disfarçadamente, para assistir às brincadeiras. À mesa do jantar, notava os detalhes, o laço novo no cabelo de Clara, a comida favorita dela sendo servida, as pequenas histórias que agora preenchiam o silêncio. Carolina, sem perceber, reorganizava a casa não só com gestos, mas com presença. Sua forma de cuidar não era apenas profissional, era humana, carregada de empatia e ternura. E isso tocava algo adormecido em Eduardo. Ele começou a sorrir mais, a escutar com atenção, a participar das conversas. Pequenos gestos como dobrar a blusa esquecida de Carolina no sofá ou guardar os desenhos de Clara com carinho mostravam que o homem que antes vivia no automático, agora estava voltando à vida, e Carolina era o fio invisível que o conduzia de volta. Por trás dos sorrisos que oferecia todos os dias, Carolina carregava dores que ninguém via. À noite, quando voltava para sua pequena casa com Luna adormecida nos braços, o silêncio revelava tudo que ela tentava esconder. No fundo, havia medo. Medo de se apegar demais, de criar laços que pudessem se romper de novo. Ela sabia o que era perder mãe, pai, irmã, e agora temia que o carinho que nascia dentro dela também tivesse prazo. Ver Clara florescendo era um presente. Sentir o olhar de Eduardo se suavizar também. Mas, às vezes, Carolina se pegava sonhando, acordada imaginando uma vida, onde aquela casa fosse sua. Onde Clara fosse sua filha também, onde Luna tivesse um lar de verdade. E era aí que a dor apertava. Ela não pertencia àquele mundo. Mesmo assim, Carolina voltava todos os dias. Sorria, cantava baixinho para Clara dormir, penteava os cabelos dela com o mesmo cuidado que penteava os de Luna. Era como se, ao cuidar da filha de outro, curasse aos poucos a própria menina ferida, que ainda existia dentro dela. Ela não dizia nada, mas seu coração já estava entrelaçado àquela família e isso a assustava profundamente. Era uma noite fria de sábado. Eduardo havia saído tarde do escritório e, ao chegar em casa, estranhou o silêncio. Clara e Carolina não estavam no quarto nem na sala. Preocupado, desceu até a garagem e ali encontrou uma cena que o fez parar por um instante, como se o tempo tivesse suspendido a respiração do mundo. No banco de trás do carro, sob uma manta fina, Clara dormia com a cabeça apoiada no colo de Carolina, também adormecida. Um pote de pipoca vazio e uma sacola de cinema deixavam pistas do passeio que haviam feito. Mas o que realmente o tocou foi a serenidade daquela imagem. A menina que antes vivia isolada, agora dormia tranquila, segura nos braços de alguém que não era da família, mas que, de alguma forma, parecia já ser. Eduardo permaneceu ali, observando em silêncio. E foi nesse momento, sem palavras, que entendeu. Não era apenas gratidão. O que sentia por Carolina não era um simples afeto passageiro. Era amor. Um amor nascido aos poucos, sem pretensões, mas que agora tomava forma com uma clareza avassaladora. Ela havia trazido vida de volta à sua casa. E, com ela, a possibilidade de amar de novo. No domingo seguinte, Eduardo apareceu na cozinha mais cedo que o habitual.
Estava nervoso, mas decidido. Carolina preparava o café da manhã com Luna no colo, rindo baixinho de algo que Clara acabara de dizer. A cena, tão simples, era também reveladora. Aquele era o lar, que ele nem sabia que desejava reconstruir com voz serena. Eduardo o pediu para conversar. Sentaram-se no jardim, enquanto Clara e Luna brincavam ao longe. Ele não fez discursos longos, nem promessas vazias, apenas disse com honestidade: eu não quero mais que você vá embora no fim do dia. Quero que fique. Não como funcionária, mas como parte da nossa vida. Carolina sentiu o mundo girar. O coração acelerou, não de medo, mas de esperança. Pela primeira vez, alguém a escolhia sem condições, sem obrigações, apenas por amor. A partir daquele dia, a rotina mudou. Os jantares se tornaram momentos em família. Eduardo passou a chegar mais cedo, só para vê-las no jardim. Clara e Luna tornaram-se inseparáveis como irmãs de alma. A casa, antes fria, agora exalava a vida, afeto e pertencimento. Carolina ainda carregava cicatrizes, mas agora caminhava em direção a algo novo. Um lar, onde finalmente podia ser feliz por inteiro. Meses se passaram, e o que começou como uma simples oportunidade de trabalho se transformou em um amor profundo, silencioso e verdadeiro. A casa agora tinha vida, barulho de risadas, cheiros de bolo no forno, brinquedos espalhados e abraços apertados no fim do dia. Clara chamava Carolina de Nani com afeto, e Luna já corria pelos corredores como se sempre tivesse pertencido àquele lugar. Foi em um fim de tarde dourado, no alto do mirante, onde costumavam caminhar aos domingos, que Eduardo parou e segurou a mão de Carolina com firmeza. Clara apareceu com um sorriso tímido, segurando uma pequena caixa de madeira. É para você, Nani, disse, estendendo a caixinha. Ao abrir, Carolina viu duas alianças simples, delicadas. Seus olhos se encheram de lágrimas. Eduardo ajoelhou-se, sem rodeios, falou: você já é parte da nossa vida. Agora, quero que seja minha família oficialmente. Carolina disse sim com a voz embargada, o coração leve e os olhos cheios de tudo que sempre sonhou. Pela primeira vez, ela não estava apenas cuidando de uma família, ela era parte dela naquele instante. O amor deixou de ser promessa. Virou casa, virada e destino. E aí? Quem mais terminou esse vídeo com um sorriso no rosto e um nó na garganta? A história da Carolina mostra que, às vezes, a vida só precisa de um empurrãozinho do destino e de um coração corajoso para transformar dor em recomeço. Se você também acredita que o amor pode nascer dos lugares mais improváveis, então já sabe, né? Deixa aqui nos comentários, você também chorou, ou foi só um cisco no olho? Se essa história tocou você, imagine as próximas que estão por vir. Então não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque aqui a emoção é garantida e os finais sempre aquecem o coração. E compartilha com aquele amigo ou amiga que precisa acreditar que o amor ainda vale a pena.